Você já aprendeu muita coisa sobre corte. Corte total, corte parcial, corte composto, meio corte. Também já estudou a representação em seção, que é semelhante à representação em corte. E aprendeu como se interpretam desenhos técnicos mecânicos com representação de encurtamento, o que requer a imaginação de cortes em peças. Mas você não aprendeu tudo sobre cortes. Há ainda um outro assunto muito importante que você vai aprender nessa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai saber o que é omissão de corte, vai entender quando e como aplicar a omissão e vai ver muitos exemplos de desenhos técnicos com omissão de corte. Agora preste muita atenção que a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Posso falar uma coisa? O desenhista errou, cara. Escuta aqui, que discussão é essa, hein, rapaziada? Que bom que você chegou, Silva. Dá uma olhada nesse desenho aí, cara. Sim, o que é que tem esse desenho? Ué, você não me falou que é um grande observador? Dá uma olhada. Sim, já estou olhando. O que é que ele tem de errado? Olha aqui, Silva, presta atenção. Esse triângulo aqui da figura não está achurado e faz parte do corte. Devia estar achurado, concorda? Certo. Acho que o desenhista esqueceu. Não, o desenhista não esqueceu de nada. Foi um esquecimento meu. Aliás, foi uma omissão minha. Peraí, omissão? Você? Por quê? É que eu deixei de falar a vocês sobre a omissão de corte. Omissão de corte? Omissão quer dizer falta, ausência. Isso quer dizer que nas representações com omissão de corte, as achuras são parcialmente omitidas. Como é isso? É justamente o que nós vamos explicar. Angela, não é melhor começar do começo? Ah, é verdade. Do começo, bem do comecinho, assim fica tudo bem claro. Agora, você sabe qual é o meu lema, né, Miguel? Sei. Mostrar em vez de contar. Então, dá só uma olhada aqui. Observe bem esse desenho. O que você nota? O desenho está totalmente achurado, não é? E o que isso quer dizer? É que o corte atingiu totalmente as partes maciças da peça. Agora me diz uma coisa. Veja bem esses dois modelos aqui, viu? Prestou bastante atenção nos dois? Então responda. Qual dessas duas peças corresponde à vista em corte anterior, a primeira que apareceu na tela? É difícil, não é? Fica complicado dizer à primeira vista qual das peças atingidas pelo corte está representada na vista achurada, pois as áreas atingidas pelo corte são semelhantes. É aí que entra o nosso assunto de hoje, omissão de corte. Para você entender muito bem por que certos elementos devem ser representados com omissão de corte. Repare nessas duas escoras aqui. Uma delas é totalmente sólida, maciça. Enquanto a outra tem uma estrutura mais leve, tem essa nervura, quer dizer, menos quantidade de partes maciças. Agora vamos fazer um corte no sentido longitudinal, nas duas peças. Vamos ver o que acontece. Veja bem, quando a gente faz um corte no sentido longitudinal, olha só. As áreas atingidas pelo corte são semelhantes, não? Então, para diferenciar as vistas ortográficas das duas peças, é que a gente tem que usar a omissão de corte. Para deixar bem claro qual peça que tem a estrutura mais leve, que tem essa nervura, a gente precisa representar essa peça com omissão de corte. Embora a nervura seja uma parte maciça, ela é representada no desenho técnico sem achuras. Olha como fica o desenho. Na vista frontal em corte, as achuras foram omitidas, onde seria representada a nervura. Percebeu quando se utiliza a omissão de corte? Olha só, na vista frontal dessa escora maciça, não se utilizou a omissão de corte. Aqui está a vista ortográfica completamente achurada. Mas, para representar a escora com a nervura, foi utilizada a omissão de corte. Olha só. Representando a nervura com omissão de corte, não se fica com a impressão de que a peça com nervura é tão maciça quanto a outra. Bom, afinal de contas, não é tão difícil assim entender quando a gente precisa da omissão de corte. Eu também entendi que a omissão de corte serve para diferenciar uma peça maciça de uma outra que tenha, por exemplo, uma nervura. Mas será que toda peça com nervura é representada pela omissão de corte? E, na verdade,
quais os tipos de peça que são representados pela omissão de corte? Boa pergunta, Tito. Na verdade, apenas alguns elementos podem ser representados em omissão de corte quando seccionados longitudinalmente. Bom, quer dizer que tem uma lista de elementos que são representados pela omissão de corte? Ah, sim. Como sempre, esses elementos são indicados pela ABNT. Espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses elementos. Como vocês já sabem, as nervuras são elementos que devem ser representados com omissão de corte. Também as orelhas são elementos que devem ser representados desse modo. E além das nervuras e orelhas, outro elemento que pode ser representado com omissão de corte são os braços de polias e os dentes e braços de engrenagens, como neste exemplo aqui. Ananias, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Vai. E aí, como é que ficou aquele modelo que eu fiz pra você, hein? Ficou perfeito. É por isso que eu vim encomendar um outro modelo pra você. Claro, vamos olhar o desenho. Olha aqui. Eu acho que esse desenho ficou meio esquisito. Olha, você não acha que faltou achurar essa parte triangular aqui, ó? Não, que está representado com omissão de corte. Sabe, quando uma peça apresenta uma nervura como essa aqui, ela é representada dessa maneira mesmo. Ah, é? Não sabia disso, não. E você? Agora entendeu direitinho como é um desenho técnico com omissão de corte? O corte foi imaginado vendo-se a peça de frente. A vista onde o corte aparece representado é a vista frontal. A nervura foi atingida pelo corte no sentido longitudinal. Repare que na vista frontal, a nervura está representada com omissão de corte. Abaixo da vista frontal vem o nome do corte, corte AA. O local por onde passa o plano de corte vem indicado na vista superior pela linha traço e ponto estreita, com traços largos nas extremidades. As setas apontam a direção em que foi imaginado o corte. As letras ao lado das setas identificam o corte. A vista lateral aparece representada normalmente, da maneira como é vista pelo observador. Mas lembre-se de uma coisa, a nervura só é representada com omissão de corte quando é atingida pelo corte longitudinalmente. Agora, Ângela, não seria interessante dar outros exemplos de cortes longitudinais? Ah, boa ideia. Eu tenho aqui no computador um ótimo exemplo. Dá só uma olhada. Observe esta peça em perspectiva. Repare bem nas nervuras. Vamos imaginar que a peça foi atingida por um plano de corte longitudinal vertical para poder analisar as nervuras. Olha só, numa representação normal de corte, toda a área maciça atingida pelo corte deveria ser achurada, como mostra esse desenho, você está vendo? Só que esta representação dá uma ideia falsa da estrutura da peça, você não acha? Então é necessário imaginar a omissão de corte na nervura longitudinal. Você não acha que assim a gente tem uma ideia mais clara da estrutura? E olha agora as vistas ortográficas. A vista representada em corte é a vista frontal. E nela, a nervura atingida longitudinalmente pelo corte é representada com omissão de corte. A nervura transversal é representada achurada. E agora imagine a mesma peça cortada ao meio por um plano de corte transversal. Nesse caso, a vista atingida pelo corte é a lateral. A nervura longitudinal deve ser representada achurada, porque foi atingida transversalmente pelo corte. E a nervura transversal deve ser representada com omissão de corte. Repare nas vistas ortográficas da peça cortada pelo plano transversal. Olha a vista lateral, representada com omissão de corte. E por fim, imagine outra possibilidade. A mesma peça, cortada por um plano de corte longitudinal horizontal. Tanto a nervura longitudinal como a nervura transversal foram atingidas pelo corte no sentido transversal. Nesse caso, não há necessidade de representar as nervuras com omissão de corte. No desenho técnico, as duas nervuras devem ser achuradas, como nesta vista superior. Bom, essa história de omissões de corte em nervuras
Tudo bem, eu já entendi. Agora, e nos outros elementos? Por acaso você tem alguma coisa para mostrar pra gente aí, Silva? Ah, tenho sim. Beleza, hein? Mas eu sabia. Aqui. Deem uma olhada nessas polias. Agora, reparem bem que as estruturas das polias são diferentes. Essa aqui possui braços. Tudo bem. Agora, essas aqui são as duas polias seccionadas. Numa representação normal, as duas polias ficariam semelhantes. Querem ver? Olha aqui. Nossa. E parece a mesma peça, sem tirar nem pôr. Por isso, os braços da polia são representados com omissão de corte no desenho técnico. Olha aqui. Poxa, é o mesmo processo das nervuras. Agora dá para ter uma noção mais real da estrutura da peça. Exato. Essa é a função da omissão de corte. Dar uma ideia mais real, a mais aproximada possível da estrutura da peça e tornar o desenho técnico mais preciso. E isso serve também para outros elementos como dentes e braços das engrenagens e as orelhas. Hoje eu aprendi bastante coisa. Bom, por isso mesmo, eu acho que está na hora de uma revisãozinha. Você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é omissão de corte e como ela possibilita dar uma ideia mais precisa de peças que possuem elementos como nervuras, orelhas, braços e dentes. Viu também que no desenho técnico, as achuras são omitidas quando aqueles elementos são atingidos longitudinalmente pelo corte, embora correspondam a uma parte maciça da peça. Aprendeu que apenas alguns elementos devem ser representados com omissão de corte, como as nervuras, orelhas, braços de polias e dentes e braços de engrenagens. Agora você já sabe como ler e interpretar desenho técnico mecânico com omissão de corte. Mas para que esse conhecimento se transforme em prática, é necessário treinar bastante. Como? Resolvendo os exercícios que acompanham o seu livro. Bons estudos e até a próxima!